Olá, comecei um bocado antes, mas isto era o bairro onde eu cresci, na Amadora, no fim dos anos 80, princípio dos anos 90, e que era um bairro clandestino, periférico, um conjunto de casas pequeninas, autoconstruídas, rodeado por campos de cultivo e, e atravessado por terras batidas, de estradas batidas. Esta imagem já é de 2001, portanto nós não já vemos estradas alcatroadas, mas este bairro era muito importante porque nós crescemos a brincar na rua, eu e os meus amigos, e, e o nosso mundo eram os 2 ou 3 quarteirões que rodeavam as nossas casas. Aquele era o meu quarteirão, mas tínhamos contacto com a natureza. No inverno, colecionávamos lama nas galochas e saltávamos nas poças, e no verão apanhávamos pirilampos e caçávamos borboletas. Mesmo sem sabermos o nome das borboletas, nós conhecíamos-las através das cores e dos desenhos das asas. No meio da lama e do pó que tanto incomodava as nossas mães, nós tínhamos todos os dias a experiência da natureza. A experiência da natureza é o contacto direto e ativo, usando todos os nossos sentidos, com o meio natural, e é fundamental para o desenvolvimento, a criatividade e para o bem-estar físico e psicológico dos seres humanos. Naquela altura, eu ainda não sabia, mas foi de certeza esta experiência da natureza que me fez querer estudar borboletas. O que eu não sabia era que também a minha profissão passaria por contar borboletas. Sim, eu conto borboletas. Eu faço parte de um projeto de ciência cidadã que se chama Censos de Borboletas de Portugal e que faz parte de um projeto maior que é o European Butterfly Monitoring Scheme, mais conhecido por BMS europeu. Mas eu não faço isso sozinha. Há milhares de pessoas que contam borboletas na Europa e também no mundo. Vocês estão a achar um bocado estranho contar borboletas? E se eu vos disser que também vocês podem contar borboletas? Mais do que isso, podem contar borboletas e contribuir para mudar o mundo. Como? Bom, a primeira coisa é aprender a identificar as borboletas. E vou-vos apresentar apenas algumas espécies que podem ser vistas aqui no Algarve. Temos a Atalanta, que é esta linda borboleta com o fundo preto e aquelas riscas vermelhas, e que eu vou-vos dizer, é muito comum, mas é a minha preferida. E eu acho que é porque é uma das borboletas que eu me lembro de contar quando andava a correr atrás de borboletas na Amadora. Outra borboleta lindíssima. Ai, vocês ainda não tinham visto a Atalanta. Esta é a Atalanta. Outra muito bonita, que vocês talvez já tenham visto, porque também é uma espécie que se vê mesmo nas cidades, aqui em Lagos, pode aparecer, é a borboleta zebra. Com as suas caudas compridas, aqueles desenhos azuis nas asas de trás, é mesmo inesquecível. Mas talvez a borboleta mais famosa e mais, eu diria que mais chamativa, é a borboleta do medronheiro. Ela é famosa porque tem este aspecto tropical. Aliás, há uma população também no norte da África, mas, e também porque é a maior borboleta da Europa e porque não existem em toda a Europa, e as pessoas que gostam de contar borboletas gostam de vir para cá, para o Algarve, à procura desta borboleta. Mas também é muito conhecida porque ela tem um estranho hábito. Ela bebe o sumo fermentado dos medronhos e então fica um bocado tocada. E é possível, às vezes somos mesmo capazes de ver isto, que é ela a voar aos esses, ou às vezes deitada à sombra de uma árvore. Nós pensamos que ela está morta, mas não. Quando nos aproximamos, está só a curtir a bebedeira. Aqui no Algarve, nós temos mais ou menos 80 espécies de borboletas.
mas não se vêem todas ao mesmo tempo e no mesmo sítio. Portanto, num dado dia, e num determinado local, nós se calhar somos capazes de ver umas 15, 20 espécies, assim em sítios muito especiais, na Serra Algarvia. E isto é uma diversidade que é mais ou menos fácil de controlar. Eu estou-vos a ver duvidosos também, mas é controlável. E por isso vou-vos pedir que façam um exercício. Fechem os olhos e imaginem, agora vamos mudar completamente das borboletas, mas imaginem todas as marcas, logotipos e símbolos que vocês são capazes de reconhecer. Talvez não vos venham muito já à cabeça agora, mas eu posso vos garantir que são pelo menos 100. Aliás, serão muito mais de 100, mas 100 assim logo, sem pensar nisso sequer. Podem abrir os olhos. Acredito que agora já não vos pareça tão difícil aprender a identificar a diversidade de borboletas que há aqui no Algarve. Ficam aqui mais 6 lindas borboletas. Bom, depois de aprendermos a identificar, o próximo passo é escolher um sítio, porque vamos contar borboletas. Eu, por exemplo, conto borboletas aqui. Isto é o Parque Florestal de Monsanto, é perto de Lisboa, e é fácil de eu ir visitar, e por isso é que conto aí. Mas também podemos contar borboletas em áreas agrícolas ou florestais, ou se tivermos a sorte de viver aqui perto, por exemplo, isto é o Vale o Vale de Manteigas, o Vale do Zezer, aliás, perto de Manteigas, no Parque Natural de Serra da Estrela, seria um sítio perfeito para contar borboletas. Mas não é preciso ir para um parque natural para contar borboletas. Isto é na Serra de Monchique, e aqui existe uma borboleta rara que não se pode ver em mais nenhum sítio do país, a não ser no sul do Alentejo e no norte do Algarve. Esta não tem nome comum, portanto eu vou dizer um palavrão, mas não se esqueçam, chama-se Euphidias desfontaine. Bom, escolhido o sítio, nós temos que definir um transeto, isto é, um percurso que é sempre o mesmo, um percurso fixo, que nós percorremos a passo lento e que idealmente atravessa diferentes habitats. Portanto, as diferentes cores que vocês estão a ver aqui nestes 2 transetos são os habitats que atravessa, e são 2 transetos que já estão a ser monitorizados aqui perto de Lagos. A Barragem da Bravura, que acho que é mesmo aqui ao lado, não é? Que é contado por vigilantes da natureza, e o outro é um transeto no Ecocamp em Salema. Este é contado por uma voluntária que trabalha lá e que aproveita a hora de almoço para ir contar borboletas. Porque o que é mesmo mais importante para nós contarmos borboletas é que seja um sítio fácil de nós visitarmos. Porque nós vamos ter que ir lá de 15 em 15 dias, mais ou menos, durante a época de voo das borboletas, que é de março a setembro. Já só nos falta saber a metodologia. Esta parte as pessoas também costumam achar engraçadas. Nós vamos andar no nosso transeto, a passo lento, e vamos contar todas as borboletas das diferentes espécies que conseguimos ver dentro de um cubo imaginário de 5 metros de aresta, 2,5 metros para um lado, 2,5 metros para o outro, 5 metros em frente e para cima. Este cubo é a unidade da amostragem, e isto é muito importante porque permite que esta metodologia seja comparada entre pessoas diferentes e também entre diferentes sítios e ao longo do tempo. Porque há uma coisa muito importante deste projeto, que é o facto destes dados serem recolhidos através da ciência cidadã. Isto é um projeto participativo onde são os cidadãos que contribuem para o conhecimento para o aumento do conhecimento científico. Neste caso, desde 1990, há mais ou menos 16 mil transetos em toda a Europa no âmbito deste projeto do BMS europeu. E quem conta estas borboletas são voluntários, na sua grande maioria, que no seu tempo livre contam borboletas e contribuem para recolher dados, e com esses dados nós vamos poder calcular tendências. Só com base nestes dados é que nós somos capazes de afirmar com certeza
estatística que há menos borboletas hoje do que quando eu as perseguia no meu bairro da Amadora. Um dos indicadores que nós podemos calcular com base nestes dados é o indicador de borboletas de prados, porque as borboletas são boas para ser usadas como em ciência cidadã, porque são bonitas e toda a gente gosta delas, mas também têm outra função muito importante. Elas são bioindicadoras. A diversidade das borboletas e a sua abundância permite que nós possamos estimar a diversidade e a abundância de outros insetos, que são muito mais espécies. Em Portugal há 30 mil espécies de insetos. Portanto, muito mais difíceis de identificar. Neste caso, este indicador não nos dá uma mensagem positiva, porque nos últimos 30 anos, de facto, as borboletas típicas dos prados, que são habitats que têm muitos insetos, têm estado a decair. Quase 50% nos países da Europa. E isto não está a acontecer só na Europa, isto está a acontecer um pouco por toda a parte. Vocês já ouviram falar, de certeza, da perda da biodiversidade. E, de facto, nós estamos a atravessar já a 6ª extinção em massa do planeta. Há uma nova era até, que já tem o nome chama-se Antropoceno, porque é a era em que os humanos já alteraram tanto os seus ecossistemas, o clima, a composição do solo e da atmosfera, que a nossa própria sobrevivência está em perigo. Portanto, realmente vai ser preciso uma mudança muito grande, uma mudança transformativa, a uma metamorfose, para nós podermos voltar a alcançar o equilíbrio ecológico em que vivemos na maior parte do nosso tempo aqui na Terra. E eu gostava de dizer-vos porque é que eu acho que contar borboletas pode ajudar a alcançarmos essa metamorfose, essa mudança transformativa. E aqui estou eu, a contar borboletas, a fazer a minha parte. Porque para calcular as tendências, para nós podermos ver como é que estão, qual é o sentido da curva das borboletas, nós temos de facto de ir muitas vezes aos mesmos sítios. E quando fazemos isso, não podemos deixar de reparar nas aves, outros insetos e flores silvestres, só para falar de alguns dos poucos organismos que compõem os ecossistemas. Perceber como é que mudam ao longo do ano e quais são as relações que eles têm entre eles. Também nos devolve aquilo que eu tinha quando era miúda no meu bairro, que é a experiência da natureza. E está provado que pessoas com maior contacto com a natureza, além de serem mais saudáveis, são pessoas que também têm comportamentos mais amigos do planeta. Portanto, pessoas que reciclam mais, preferem andar de bicicleta ou a pé, e pessoas que também são mais empáticas e altruístas. A empatia passa não só para as outras formas de vida, mas também para os outros humanos, portanto, para os nossos semelhantes. E isso é o caminho para uma sociedade mais justa e mais equilibrada ecologicamente. Há outra coisa que eu acho que é muito importante, que é combater aquilo que se chama o mito da separação, que é a nossa crença de que os humanos somos uma espécie à parte. E um bom exemplo é a borboleta do medronheiro, não é? É engraçado nós sabermos que existem borboletas que se embebedam quando bebem o sumo dos medronhos. Mas mais do que isso faz-nos ver que nós temos uma história evolutiva comum. O nosso sistema nervoso tem a mesma origem e é por isso que nós reagimos, as borboletas e os humanos, da mesma maneira à intoxicação pelo álcool. Eu queria deixar-vos com esta imagem de um grupo de pessoas felizes. Isto foi após um encontro de 3 dias dos censos de borboletas. Portanto, um encontro de contadores de borboletas. Estas pessoas são importantes
porque permitem que nós calculemos tendências e permitam-nos tirar o pulso ao estado de conservação dos nossos habitats. Mas são ainda mais importantes porque fazem parte de uma comunidade que age a favor das borboletas e dos seus habitats, nem que seja quando diz aos vizinhos: por favor, deixem as ervas e as flores silvestres crescerem durante mais tempo para podermos alimentar os polinizadores. É também uma comunidade que influencia políticas e pelo direito à natureza e pela conservação da natureza. Mas eu acho que ainda o mais importante é aquilo a que esta comunidade dedica a sua atenção. É uma comunidade que discute, porque para sabermos identificar borboletas, nós temos que conhecer as marcas das asas, os desenhos das asas das borboletas. Esta comunidade está mais preocupada com as marcas nas asas das borboletas do que com outras marcas, ou às vezes com outros símbolos de estatuto ou de poder. E eu penso que a mudança transformativa vai começar por aí. É o foco da atenção de uma sociedade. Porque, como disse a poeta, e também era amante da natureza americana, Mary Oliver, a atenção é o princípio da devoção. Por isso, eu acho que contar borboletas pode ser o início, ou melhor, eu acho que será o retomar da nossa devoção pela natureza. E é a partir daí que vamos conseguir o equilíbrio da vida no planeta. Deixo-vos com um apelo: se não estejam mais à espera para salvar o mundo, saiam à rua, contem borboletas. Obrigada.